Olá, estamos no ar com mais um Pode Prosear. E nessa semana a gente vai abordar um assunto que gerou muita polêmica na internet, nos principais noticiários, que foi a questão da autorização para eventos em parques públicos de Goiânia. Você sabe o que pode e o que não pode? Quem está conosco para esclarecer tudo isso é a Sabrina Garcês, que é a secretária de governo da Prefeitura. Sabrina, obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no Pode Prosear, estar aqui com você, Manuela, para a gente trazer um assunto tão importante como esse, esclarecer as dúvidas. O prefeito, ele gravou um vídeo na terça-feira falando sobre isso. Eu acho importante a gente esclarecer para a população sobre essa taxa, esse licenciamento, quem precisa, quem não precisa e as mudanças que o prefeito já propôs. Tá bom, então vamos começar só para resgatar um pouquinho para quem está nos acompanhando e por acaso não acompanhou tanto o que houve. Teve festa no fim de semana em um dos parques de Goiânia e aí uma fiscal da AMA, da Agência Municipal do Meio Ambiente, teria abordado uma família que estava num número grande de pessoas, perguntando sobre a licença, né? Uma autorização, de uma maneira simples falando, para realizar. Porque não era o único evento, não era o único aniversário que acontecia, eram vários. E aí essa família fez uma polêmica muito grande, falou que era um absurdo, era um espaço público, mas o que a gente tem que esclarecer, né, Sabrina? É um espaço público que todo mundo quer usar. Se todo mundo faz festa, vira farra do boi, digamos assim. Então tem que ter limite, tem que ter regras, e as regras já existem, né? Exatamente, eu até peguei aqui no celular, essa é uma instrução normativa de 2020 da Prefeitura de Goiânia, ou seja, já tem aí 5 anos que essa normativa existe, e também o prefeito foi pego de surpresa com um acontecimento. E ele entende que as praças elas devem ser utilizadas, mas é como você disse, imagine se 10 famílias, 15 famílias resolverem ao mesmo tempo usar o mesmo parque. Isso pode gerar um transtorno. Então, nós vamos rever essa lei, nós vamos rever essa instrução normativa, que é baseada em uma lei. Então, nós iremos rever toda essa conjugação de normas para a gente poder entregar uma legislação melhor para a população. Primeiro, tirar essa necessidade de uma autorização para festas, eventos até 20 pessoas. A partir disso, exigir uma licença, mas até uma quantitativa de pessoas que ainda não foi definido, não vai ser necessário pagar a taxa. E depois disso, quando os eventos forem maiores, aí sim, a licença e a taxa. Tá, hoje com essa normativa que ela já existe, que já é de 2020, já tem que fazer um pagamento de uma taxa acima de um determinado número de pessoas? Sim, a partir de 10 pessoas, o que é muito restritivo, o prefeito entende que isso é muito restritivo. Então, hoje, a partir de 10 pessoas, qualquer festa, chá de revelação, aniversário, deve tirar uma licença na AMA e pagar uma taxa que é em torno de R$300, que também é uma taxa que o prefeito considera que é uma taxa alta para um evento aí com 10 pessoas. Isso é uma família. Sim. É como o prefeito falou, uma família que tem no parque se divertir, vai fazer um aniversário ou tá num chá revelação. Então, nós vamos rever isso, mas já existe, é como você disse. Então, é uma lei de 2020, é uma instrução de 2020, que já prevê que a partir de 10 pessoas você precisa ir na AMA presencialmente, tirar essa licença e fazer o pagamento dessa taxa. Tá, mas só para a gente esclarecer, gente, tudo isso que a Sabrina está trazendo, que a secretária está trazendo, é o que funcionava desde 2020. Isso. O prefeito já está modificando isso, porque ele entende que até pelo menos 20 pessoas não precisa nem tirar a licença. Nem licença e nem taxa. Ele entende isso e foi essa determinação do prefeito. E também a partir disso, por exemplo, de 20 a 50 pessoas, ser necessário a licença, mas às vezes não ser necessário o pagamento de taxa. A gente vai encontrar ainda um caminho para deixar mais cômodo também para aquelas pessoas poderem fazer sua festinha, às vezes com 30, 40 pessoas, mas não ser necessário fazer o pagamento da taxa, mas tirar a licença. Porque para que serve a licença, Manuela? É para a prefeitura também entender a forma de responsabilidade daquelas pessoas com o parque. Então, se tem cadeira, se não tem... o lixo, quem que tem a responsabilidade de recolher o lixo ali é daquela família, é daquela pessoa. Então, a gente precisa de uma organização até para saber de quem cobrar.
porque outras pessoas também frequentam aquele ambiente. E aí, às vezes, vai fazer o chá revelação. Tem produto ali que é químico, que pode ser prejudicial para o meio ambiente, prejudicial para as plantas, os nossos parques são super arborizados. Então, tudo isso é necessário até para a gente manter o equilíbrio também. Mas sempre deixando claro que essa é uma lei antiga e que o prefeito Sandro pediu que a gente modifique. Gente, mas faz todo sentido, assim, porque imagina só, igual a Sabrina falou, muita gente pode estar se questionando assim, mas eu já vi fazer, eu já fiz e nunca aconteceu nada, talvez porque não tenha ali havido a fiscalização. E nesse caso, a gente já imagina que houve essa fiscalização, primeiro porque tem, né, os fiscais da AMA sempre circulando, mas também talvez pode ter sido uma denúncia, né, Sabrina, porque a informação que chegou para nós é de que tinha outros eventos acontecendo, então, ou seja, eram vários grupos de pessoas ali no parque, né, no dia. Exatamente. Inclusive, tinha outras famílias lá fazendo eventos que tinham a licença, essas não foram retiradas. Sim. Infelizmente, a que foi retirada pela fiscalização é uma família que acredito que não sabia dessa norma, até porque ela nunca foi amplamente muita gente divulgada, não sabe mesmo, né? Exatamente. Então, falta essa comunicação institucional. E aí ocorreu esse infortúnio, que é muito ruim também, a fiscalização ir lá, acabar com uma festa, gera toda uma expectativa, mas a cidade precisa de um ordenamento, Sim. ela precisa de ela precisa de uma organização. Não, se existem as regras, gente, elas têm que ser seguidas. E ponto final, não tem meio termo com isso. Agora, talvez o que seja importante é isso, a população ser comunicada disso, né? De qualquer maneira, quem for fazer tem que procurar saber se tem regra ou não para evitar esse tipo de situação, né? Até porque, como a Sabrina disse, tem essa questão da poluição, chá de revelação, às vezes estoura aquele pozinho que suja a grama, suja o chão. Quem limpa isso, né? E aí, às vezes, deixa lixo ali no chão. Então, se não tem de quem cobrar, acaba que a conta cai em cima da prefeitura de que não está fazendo o papel, Exatamente. Né? Outro detalhe também que é importante, Sabrina, é falar um pouquinho das regras, né? É claro que a pessoa que for fazer, a partir de agora, você que quiser fazer qualquer evento, procure saber o que pode, o que não pode, o que precisa ser feito. Mas, por exemplo, fincar placa no gramado, colocar cadeira para estragar gramado, isso não pode, Não né? pode, de maneira nenhuma. Nada que interfira diretamente ali naquele ambiente pode ser feito. Agora, essas regras estão muito... por exemplo, bebida alcoólica não pode, a questão de amplificador de som, de música ao vivo, tudo isso depende, tem regras específicas. Então, por isso que é importante que a pessoa vá lá para que ela tire todas as dúvidas, porque existe o que pode e o que não pode. Como você falou, essa questão de fincar alguma coisa, de prejudicar o solo, prejudicar o meio ambiente, isso é proibido de uma maneira muito contundente. E aí é claro, gente, que entre as regras também tem algumas especificações, como, por exemplo, os eventos que podem ser feitos são eventos familiares. Não pode evento comercial, porque senão já vai vir empresa querendo usar o espaço, né? Não pode o evento comercial. Na verdade, o evento comercial ele tem que ser tratado com outro tipo de licença. Então, nós estamos falando de eventos familiares, com poucas pessoas, sem a utilização de amplificadores, por exemplo, caixa de som e etc. Tá, e aí nesse caso, por exemplo, da pessoa conseguir realizar o evento, né? Importante você saber se precisa só da licença, se não precisa, dependendo da quantidade de pessoas, até porque vocês vão estabelecer isso ainda, né? Tem que levar tudo, levar o lixo para recolher, levar para poder limpar o ambiente todo. Tudo, tem que poder deixar aí, porque senão, o que pode acontecer com essas pessoas depois? Elas podem, através da licença, elas podem ser cobradas, né? Elas vão ser cobradas para ser... Por isso que é importante a gente identificar quem é que está organizando aquela festa, porque se elas descumprem, elas recebem uma multa. Entendi. E vale lembrar também que nos parques, por exemplo, tem pontos com distribuição, com bebedores de água, com banheiro, tudo isso exige uma manutenção que tem um custo, né? Tem um custo, e tem um custo além desse custo, tem a questão da guarda. Então, assim, tudo isso ali dentro de um parque é importante que a prefeitura entenda a quantidade de pessoas, a quantidade de eventos que serão realizados ali naquele dia. Tá, Sabrina, uma outra dúvida que eu tenho é em relação ao horário, por exemplo. Já se estabeleceu, vocês ainda não chegaram nesse consenso de questão de horário, qual é o horário que pode ser realizado? Porque tem parque que tem uma iluminação maior durante o dia, obviamente, né? E à noite fica um pouco mais escuro, né? Acaba sendo perigoso. Se acontece alguma coisa, a conta também cai na prefeitura. Essa questão da iluminação tem até uma boa notícia, que a gente está com um grande programa de iluminação aí, que é o Brilha Goiânia. Nós estamos trocando todas as lâmpadas da cidade de Goiânia por lâmpadas de LED. Até setembro, todas as ruas da cidade de Goiânia
que foram contempladas, são mais de 100 mil postes de iluminação serão contempladas com os LEDs, e nós já vamos começar um programa especial de iluminação dos parques. Mas é isso, existe um regramento, se não me engano, das 8 às 20 horas, eu não sei exatamente, mas isso vai ser reanalisado também. Tá bom. Junto com a quantidade de pessoas. Junto com a quantidade de pessoas, etc. O importante é entender que existe a questão da poluição sonora. Aí a gente já vai entrando em outras legislações que não só da utilização do parque. Tem a poluição sonora, tem a quantidade de decibéis, porque às vezes não está usando um amplificador, mas a quantidade de decibéis ultrapassa. Então, aí você já entra numa outra normativa. Mas o mais importante é colocar aqui, Manuela, primeiro agradecer o espaço, para deixar claro que essa é uma lei antiga, que exige hoje essa licença para eventos a partir de 10 pessoas, eventos familiares, e que nós iremos modificá-la, ouvindo a sociedade, ouvindo a Câmara de Vereadores, que tem sido muito parceira também do prefeito sobre isso. Tá, Sabrina, deixa eu até aproveitar e entrar num assunto que não é especificamente isso, porque nos parques o que a gente vê muito também são animais soltos, bichos soltos, cachorros, né, que as pessoas levam para passear. A gente tem mostrado com muita frequência aqui no nosso jornalismo a questão de alguns ataques de animais, da raça Pitbull, infelizmente, a gente teve na semana passada a morte de um bebê por causa disso e tal. Como que é essa questão do controle dos animais soltos em parques também, já que a gente está falando da questão dos parques? O animal de grande porte, ele tem que estar na coleira? Na verdade, todos os animais têm que estar na coleira. Isso é uma lei aqui no município de Goiânia. E aqueles maiores, que existe um grau de periculosidade aí, precisariam até usar focinheiras. Então, já é lei no município de Goiânia que as pessoas que têm seus animais... Eu tenho meu cachorrinho, Ludovico, eu só ando com ele com guia. A coleirinha e etc. E o que a lei determina é que todas as pessoas... quando vão sair com seus animaizinhos ali, que eles estejam com as guias. O centro de zoonose não faz, né? Antigamente tinha a famosa carrocinha, né, gente? Carrocinha. Todo mundo tinha medo da carrocinha. Tinha medo da carrocinha. Eu me lembro quando eu era menina, a gente tinha medo da carrocinha, que recolhia os animais. Hoje em dia não tem isso mais, esse recolhimento de animais. Então, a responsabilidade, caso o animal seja encontrado solto, é do dono, que pode até ser multado? Pode ser multado também, se tiver sem a coleira, se for animal de grande porte sem a focinheira, ele pode ser multado também. A gente não quer que nada disso aconteça, por isso a gente acaba abordando tudo isso aqui para trazer esses esclarecimentos para o nosso telespectador, para evitar situações assim, né? Porque num parque onde tem vários animais, muita gente, criança correndo, a chance de um animal correr e atacar alguém pode ser grande, né? E aí uma festa, um momento de diversão pode acabar em tragédia. Sabrina Garcês, secretária de Governo da Prefeitura de Goiânia, obrigada pelos esclarecimentos aqui conosco. Acho que é muito válido a gente trazer essa informação. Acima de tudo, comunicar à população de que tem a regra. Entre sempre no site da Prefeitura, tem tudo isso, né? Tudo isso. E agora eles vão ajustar, então, para saber a partir de quantas pessoas precisa da autorização, a partir de quantas vai haver a cobrança, mas de imediato, até 20, tá tudo certo. É exatamente isso, gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. A Prefeitura está à disposição. O prefeito Sandro Mabel, como ele fala, ele adora fazer piquenique. E o que ele quer é que as pessoas ocupem as praças, ocupem os parques, que tenham lazer, que tenham diversão de forma gratuita. E temos que aproveitar Goiânia, que é uma das cidades mais verdes do mundo. Então está aqui a nossa, deixando à disposição a Prefeitura, a Secretaria de Governo para qualquer esclarecimento, e agradecimento a vocês, ao podcast, por abrir essa oportunidade. Obrigada. Esse foi o nosso Pode Prosear de hoje.